Fala pessoal, se você curte momentos de reflexão, aprendizado e conexão com a fé, já se inscreve aqui no canal Momento do Pai, já deixa o like no vídeo e não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Que Deus abençoe você e sua família. Eu li uma frase de Agostinho esses dias que ela me impactou. Ela é tão simples, mas ela é tão poderosa. E eu quero começar com essa citação de Agostinho. Ele diz assim: eu li em Platão, Sócrates e outros filósofos algumas palavras sábias, mas eu nunca li em nenhum deles: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que torna o Evangelho tão poderoso? O Evangelho não é uma plataforma de ideias. O Evangelho não é a respeito da sabedoria humana. O Evangelho, a palavra de Deus chega ao ponto de dizer que para o mundo é considerado loucura, mas para nós que cremos é o poder de Deus. O Evangelho é uma boa notícia para todo mundo que estava perdido. O Evangelho é uma boa nova para todos que estavam cativos. O Evangelho é o poder de Deus que invade a vida de alguém e muda o rumo, e muda o ciclo, e muda a história. As coisas velhas a partir de Jesus ficam para trás, e a partir de Jesus tudo se fez novo. Você pode levantar suas mãos e declarar isso em nome de Jesus. Diga: eu creio no novo de Deus. Diga: eu anseio pelo novo de Deus. A palavra de hoje, ela está toda baseada no Salmo 23. Salmo 23, sem dúvida, é um dos salmos mais conhecidos. É uma das passagens bíblicas em que a gente mais deixa as Bíblias abertas na nossa casa. Para alguns é um bom salmo para você parar quando a Bíblia é só um objeto de decoração. Para outros, é algo que a gente decorou e recita, às vezes até sem saber o poder que carrega esse trecho da Bíblia. Mas para alguns, Salmos 23 carrega princípios da fé que mudam histórias. E é a partir desse entendimento que a gente vai mergulhar na palavra hoje. Você está comigo? Diga amém. Salmos 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma e me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu, Senhor, estás comigo. O teu cajado, a tua vara me consolam. O Senhor prepara uma mesa para mim na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice faz transbordar. A bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Eu quero destrinchar com você algumas chaves poderosas que o Salmo 23 carrega. Eu quero começar pelo primeiro versículo. O primeiro versículo desse salmo diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sabe, uma das coisas mais poderosas do Salmo 23, que respalda as verdades que esse salmo carrega, ou que anula as verdades que esse salmo carrega, é um pressuposto básico. Todas as verdades bíblicas que estão no Salmo 23, elas são exclusivas para as ovelhas de Deus. Primeira citação, e não é à toa que Davi faz dessa forma, a primeira declaração que o salmista faz em Salmos 23, Daniel, é que o Senhor é o meu pastor. Se o Senhor é o meu pastor, logo eu sou uma ovelha dele. Se eu sou ovelha dele, a minha agenda não tem mais sentido, porque agora o que governa a minha vida é a agenda dele. As minhas vontades não fazem mais sentido, porque agora o que governa a minha história são as vontades dele. O primeiro princípio básico de Salmos 23 é que o Senhor se tornou o Senhor da nossa história, e ele tem total governo e autoridade sobre os nossos passos. E é nesse princípio que muitas vezes a gente está vacilando. A gente nunca viu tantas pessoas se converterem ao Evangelho como tem acontecido nos últimos anos, mas tem muita gente que tem entendido a pessoa de Jesus como Salvador da nossa alma, mas ainda não entendeu que a pessoa de Jesus também quer ser Senhor da nossa história. Ele não é só aquele que salva você do seu cativeiro, ele é aquele que quer governar a tua agenda. A palavra de Deus diz que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Alguém pode, pelo amor de Deus, declarar isso comigo? Levante suas mãos e diga: eu creio que os pensamentos de Deus são melhores que os meus. Diga: os caminhos de Deus são mais altos que os meus. Diga: ele sabe o que eu não sei
Ele viu o que eu não vi. Ele faz o que eu não faço. Diga: Deus, em sua infinita sabedoria, sabe o que é melhor para mim. Diga aí, a partir de hoje, diga: eu não vou negociar, recuar, reclamar. Diga: que seja feita a sua vontade na minha vida, como já é feita nos céus, em nome de Jesus. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Vamos, alguém comigo aqui, vamos começar, vamos aquecer. Se for para Jesus, você pode fazer melhor. Tem alguém apaixonado por Jesus aqui nessa noite? Aleluia, aleluia. Será que eu posso ouvir um ainda bem que eu vi Jesus? A vontade de Deus é melhor do que a nossa, por vários motivos, mas um básico é que o Pai da eternidade conhece a eternidade futura como conhece a eternidade passada. Ele sabe o que você precisa porque foi Ele quem te fez completo. Ele sabe quando você está em cacos porque foi Ele quem te fez inteiro. Ele sabe o que te falta porque foi Ele quem te fez cheio, pleno. O Deus que te viu quando ninguém via, o Deus que te chamou pelo nome quando seus pais ainda não existiam, o Deus que estabeleceu tudo que existe quando nada do que existe estava de pé. Esse mesmo Deus sabe o que você precisa nessa semana, nesse ano, nos próximos anos. Ele não é pego de surpresa, Ele não chega atrasado, Ele continua governando, Ele tem a soberania sobre tudo e sobre todos. O salmista diz: o Senhor já escreveu cada um dos meus dias no seu livro, antes de qualquer um deles existir. Ele não foi pego de surpresa no Covid, Ele não foi pego de surpresa na crise, Ele não foi pego de surpresa no meio do deserto. Mas muitas vezes, irmão, olha para mim, pega isso aqui em nome de Jesus. Vocês estão me ouvindo bem? Muitas vezes a gente associa o nosso dia mal com a ausência de Deus. A gente acredita que porque o tempo que a gente está vivendo não é como o tempo que a gente imaginou viver, Deus se esqueceu de nós, Deus desistiu de nós. Mas quando a gente vai para a história bíblica, a gente vê que os heróis da fé, se puder abaixa um pouquinho o microfone, está reverberando muito para mim. Os heróis da fé foram testados no dia mal, eles foram forjados no dia mal, eles foram esticados no dia mal, e porque não desistiram apesar do dia mal, viveram as promessas que Deus havia feito para cada um deles. O deserto não foi o final da história para Davi, a perseguição não foi o final da história para José, o tempo de escassez não foi o final da história para Sansão. Cada um desses homens viu no meio da falta, no meio do nada, no meio de uma terra seca, Deus fazer o impossível se tornar inevitável. Mas sem perceber, às vezes quando o dia é mau, quando os tempos são difíceis, a gente sai desse lugar de dependência de Deus, a gente volta a tentar governar a nossa agenda, a gente quer tentar ajudar a Deus a fazer. Deus disse que vai fazer, a gente tenta forçar uma porta para acontecer mais rápido. Deus disse que vai te colocar no lugar, a gente tenta através de contatos e conexões chegar nesse lugar. Deus disse que vai te prosperar, a gente tenta através de muito esforço e suor prosperar. Mas eu vim aqui te lembrar que aqueles que sabem que Deus é o bom pastor, descansam na certeza de que Deus dá àqueles que Ele ama enquanto dormem. Não é porque você vai trabalhar mais, é porque você entendeu mais do que tinha entendido no último ano. Deus vai acrescentar sem você se esforçar. Pastor, eu não preciso me esforçar, não. Você só tem que estar onde Ele pediu para estar, você só tem que fazer o que Ele pediu para fazer. Mas não é porque você é bom, é porque Ele é bom e Ele te ama. Não é porque você está suando, é porque Deus decidiu fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós atua. Alguém comigo aqui, pelo amor de Deus. Aleluia. Sabe, o homem quando está no jardim, ele é suprido de todas as formas. Ele não tinha fome, Deus já havia preparado todo o alimento. Ele não tinha necessidades, Deus já havia preparado o ambiente. A dinâmica da graça é estabelecida a partir de um Deus que provê antes da necessidade chegar. Alguém está comigo aqui? Diga amém. No jardim Deus provê antes da necessidade chegar. Mas aí o homem peca, ele é destituído da glória e da presença de Deus, ele é expulso do jardim. E a partir da queda, Deus estabelece um princípio: agora você vai comer do suor do seu trabalho. Se trabalhar tem, se não trabalhar não tem. Se trabalhar muito tem muito, se não trabalhar muito tem pouco. A dinâmica depois da queda, ela é meritocrática, ela não é a partir de graça, ela é a partir de mérito. Mas precisamos entender que
quando Jesus na cruz do Calvário restaurou as realidades do jardim, Ele nos trouxe de volta para o lugar da origem. Irmão, olha para mim, recebe esse nome de Jesus. Você não vai viver à medida daquilo que você se preparou para viver. Se você descansar, se você crer e não duvidar, se você permanecer dependente de Deus, você vai viver uma medida que só Deus poderia te dar. Davi não estudou para assumir um reinado, mas foi ungido rei porque o coração dele era puro. José não estudou e se preparou para assumir o governo, mas governou porque Deus deu para ele um sonho e ele não negociou a pureza mesmo quando foi tentado. Todos os homens de Deus viveram os sonhos de Deus, não porque estavam aptos de forma natural para aquilo, mas porque entenderam que Deus é um bom pastor e Ele recompensa aqueles que creem no poder do seu nome. A vontade dele é melhor do que a minha, a agenda dele é melhor do que a minha, os caminhos dele são mais altos que os meus. Deus é um bom pastor e de nada você terá falta. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Você pode levantar suas mãos e declarar isso. Diga: Deus é um bom pastor. Diga: Deus não é qualquer pastor. Diga: Deus é o meu pastor e de nada eu terei falta. Vamos, alguém pode declarar isso? Diga: Ele me faz repousar em pastos verdejantes e Ele me leva junto a águas para descansar. Deus é um bom pastor. Alguém pode dizer isso em alto e bom som? Alguém pode levantar as mãos, declarar isso? Declare até que isso se torne uma verdade para a tua alma. Diga: o meu Pai é um bom pastor, eu não terei falta. Ele supre toda a minha necessidade, Ele preenche todo o meu vazio, Ele estanca todo o sangramento, Ele fecha toda a ferida aberta. Ele sabe o que eu preciso, Ele sabe o que eu desejo. O Senhor sabe o que a minha casa precisa, o Senhor sabe quais são os nossos desafios. Irmão, recebe isso em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Você sabia que uma das perguntas que Jesus mais fez no Novo Testamento foi: o que queres que eu te faça? Jesus encontra um homem com a mão mirrada, todo mundo conseguia ver a paralisia dele, mas ainda assim Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Jesus encontra homens paralíticos, Jesus encontra homens leprosos, e por mais que fosse óbvio para todo mundo, a pergunta de Jesus era: o que queres que eu te faça? Por que Jesus pergunta algo que ele já sabe? É porque a pergunta que Jesus faz não é porque ele precisa da resposta para saber da necessidade. Ele só quer que a liberação dessa resposta crie uma nova realidade. Quando um leproso fala: eu quero ser curado, Jesus responde para ele: muito bem, a sua fé te salvou. Quando pessoas que tinham necessidades expunham as necessidades para Jesus, o bom pastor supria cada uma delas. E é isso que Jesus está fazendo aqui nessa noite. Levante suas mãos, feche seus olhos em nome de Jesus. Deus está perguntando para pessoas: filho, o que queres que eu te faça? Qual o teu impossível? Qual o seu gigante? Qual é a sua tempestade? Qual é o seu deserto? Qual é o seu medo? Qual é a sua falta? O que queres que eu te faça? E à medida que você pede, a palavra de Deus diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Porque Deus nunca vai derramar sobre a criação menos do que a criação imaginou um dia receber. Você veio aqui talvez para receber uma resposta, Deus está aqui pronto para liberar o teu destino. Você veio talvez para receber uma palavra que vai te animar durante a tua semana, Deus está pronto para transformar para sempre a tua vida. Você veio aqui só porque está enfrentando um momento difícil financeiro, mas Deus pode liberar o teu destino financeiro e transformar você em um canal de provisão para gerações. Você veio aqui talvez só porque alguém te chamou, mas Deus está dizendo para você nessa noite: fui eu quem marquei esse encontro, fui eu quem atraí você para esse lugar, sou eu quem está quebrantando o teu coração, sou eu que estou capturando você. Eu quero você mais perto, eu quero governar a tua agenda, eu quero estabelecer a minha vontade, e quando nada mais importar, os teus olhos verão aquilo que eu prometi a você desde a eternidade passada. Não vai acontecer, nos céus já aconteceu. Diga ao fraco: eu sou forte. Deus está renovando pessoas aqui nessa noite. Se você tem sentido desanimado, aí eu vou te dar um minuto, irmão, para você fazer isso. Enquanto o louvor ministra a gente, enquanto o instrumental lidera a gente, apresente ao Senhor
Senhor a sua necessidade. Pai, eu preciso de um livramento, eu preciso de cura, eu preciso de um toque. Jesus, eu preciso de uma direção. Jesus, eu preciso de uma resposta. Jesus, eu preciso de renovo no meu casamento. Pai, eu preciso de uma porta aberta. Pai, eu preciso voltar a sonhar, eu preciso voltar a crer. Jesus, eu quero te sentir. Jesus, eu quero te ouvir. Apresenta Ele, e a palavra de Deus nos garante: Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Feche teus olhos. O bom pastor está aqui. A pergunta dele para você é: filho, o que queres que eu te faça? Feche teus olhos, feche teus olhos. Pode fluir, flua, flua. Seja renovado em nome de Jesus. Seja renovado, seja renovado. Seja cheio da vida de Deus. Seja cheio da vida de Deus. Sonhos enterrados voltem a viver. Promessas de Deus esquecidas voltem a pulsar. Palavras que Deus liberou sobre você. Sonhos que Deus te deu no passado. Sonhos de Deus não são para ser esquecidos. Sonhos de Deus são para ser vividos. Promessas que Deus fez, Ele não faz para te entreter. Ele não faz para te iludir. Acaso Deus geraria na criação uma expectativa que Ele não tem o intuito de cumprir? Ele não é homem para que minta. Ele não é filho do homem para que se arrependa. Se Deus disse que vai acontecer, no céu já aconteceu. Chore, aleluia, aleluia. Levante suas mãos, declare comigo e diga: o meu Deus é um bom pastor e de nada eu terei falta. O princípio que libera o acesso a todas as outras realidades de Salmos 23 é: o Senhor é o meu pastor. Irmão, olha para mim, recebe com graça o que eu vou falar. Tem muita gente com expectativas frustradas dentro da igreja, porque ainda não se tornaram povo de Deus, mas já são alimentados por uma expectativa a respeito das promessas de Deus. Ainda não se tornaram um corpo de Cristo, mas alimentam expectativas a respeito da herança estabelecida em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Tem muita gente que não entende porque ainda não conseguiu usufruir do fruto do Espírito, mas ainda não nasceu do Espírito. O que o salmista está estabelecendo, o primeiro princípio em Salmos 23 é: todas as realidades do versículo 2, 3, 4, 5 e 6 eu vou viver por um princípio básico: o Senhor é o meu pastor. Davi não era um simpatizante da fé, Davi era um filho de Deus. Davi não era alguém que ouvia coisas e se esquecia, não. Davi meditava na palavra de Deus todos os dias. Davi não era alguém que vivia segundo oportunidades, não. Ele caminhava debaixo de propósito. Em um determinado momento, quando ele assume o reinado, ele quer trazer a Arca da Aliança de volta para a cidade, e ele faz um salmo, o salmo de Davi, que fala a respeito disso, é tão poderoso. Ele diz: Senhor, eu não descansarei e as minhas pálpebras não se fecharão até que a sua presença retorne para a cidade. Davi enxergava Deus como um bom pastor e por isso ele experimentou livramento e provisão. Alguém vai sair daqui dessa noite enxergando Deus como um bom pastor. E eu profetizo: 2024 vai ser um ano de descanso. 2024 vai ser um ano de leveza. 2024 vai ser um ano de provisão sobrenatural, favor e graça em tudo que você fizer. A palavra de Deus diz que o homem temente ao Senhor é feliz e próspero em tudo que faz. Ele é bem-aventurado. Ele terá sua esposa sentada junto à mesa, os seus filhos como brotos de oliveira em torno dela. É como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, em que as raízes se estendem mesmo no tempo da seca. As suas folhas permanecem verdes e ele dará o fruto certo no tempo certo. Assim será feliz o homem que teme ao Senhor. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Sabe, um dos maiores desafios de amigos pastores nesses dias que a gente tem vivido de igreja contemporânea, desse avanço da igreja, auditórios lotados, muita gente se convertendo, é que a gente tem visto cristãos que não carregam uma mentalidade cristã. Pessoas que amam ouvir a palavra de Deus, pessoas que são animadas pelas promessas de Deus, mas pessoas que não querem caminhar segundo uma agenda de Deus. Tem muitos pastores exaustos, eu conheço muitos amigos que têm enfrentado burnout, que têm pensado em desistir do ministério. E eu vi algo um tempo atrás que explodiu a minha mente. Um desses amigos disse: o motivo pelo qual estamos exaustos muitas vezes é porque estamos tentando apacentar quem Cristo não converteu.
só dá para ser pastor sobre alguém que se tornou ovelha. Tem muita gente ferida com a igreja que usa o discurso, e eu falo discurso porque na boca de alguém que carrega autoridade, ela é uma verdade, mas na boca de alguém que só quer utilizar de artifício, isso é um discurso. O discurso das 99 ovelhas. Um bom pastor iria atrás de uma ovelha perdida, mas ela já era ovelha, apesar de se perder. Alguém está recebendo algo de Deus nessa noite? Irmão, se você é uma ovelha, o Senhor é o seu bom pastor. De nada você terá falta. Recebe isso em nome de Jesus. Se você é uma ovelha, você pode se perder, Deus vai largar as 99 bem seguras, Ele vai atrás de você. Ele não abre mão de você, Ele não se esqueceu de você, Ele não desistiu de você. Deus ama você, Ele fez você, Ele instituiu você, Ele liberou palavras de vida eterna sobre você, Ele entregou o único filho para ter você de volta. Ele ama você, Ele sabe o que você pode nele, o que você carrega, porque foi Ele quem liberou sobre você tudo que você tem. O fôlego de vida que te sustenta, Ele que soprou. Os sonhos que você carrega, foi Ele quem te deu. Você ama porque Ele te amou primeiro. A fé que você carrega, foi Ele quem criou. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o princípio de todas as coisas, e Ele sustenta cada uma delas através da sua palavra poderosa. Você é quem Deus diz que é, você tem o que Deus diz que tem, você pode o que Deus diz que pode. Você não vai viver mais esperando a aprovação de homens, você vai caminhar debaixo de uma palavra de Deus. Homens podem dizer, você não pode, você não consegue, mas Deus já disse antes do ventre da sua mãe receber você. Você em mim pode todas as coisas. Você é a minha ovelha, o meu filho, e de nada você vai ter falta. Eu vou guiar você, eu vou guardar você, eu vou livrar você, darei ordem aos meus anjos ao teu respeito. Se você tropeçar, eles te sustentarão. Você não vai caminhar sozinho. Você e a sua casa, eu estou profetizando, alguém recebe isso? Você e a sua casa não serão motivo de vergonha. Os seus filhos não serão pedra de tropeço. Os seus filhos e os filhos dos seus filhos e os filhos dos seus filhos contarão a respeito da grandiosidade dos feitos de Deus. Eles ouvirão testemunhos da tua fé, mas eles também carregarão testemunhos da fé deles. Eles viverão milagres, andarão sobre as águas, e as portas do inferno não prevalecerão. Alguém comigo aqui, pelo amor de Deus. Aleluia. Aleluia. Se for para Jesus, você pode fazer melhor. Será que alguém pode dar um prato de liberdade nessa noite? Aleluia. Jesus. Aleluia. Ainda bem que eu vim, Jesus. Sabe, muitas vezes eu amo essa igreja. Aleluia. Vamos, igreja. Quantos creem que Jesus está aqui? Quantos estão felizes por aquilo que Ele está fazendo? Aleluia. Muitas vezes atribuímos para Deus a consequência de algumas estações, mesmo que em algum momento a gente não tenha entregue para Ele o controle. Quantas pessoas estão frustradas em empresas que Deus não te pediu para abrir, feridos com sociedade que Deus não te falou para fazer, machucados com relacionamentos que Deus não estabeleceu para você, cansados tentando forçar portas que o Senhor disse que não vão se abrir. Quantas vezes, por não entendermos que temos um bom pastor que nos guia mansamente a águas tranquilas, a gente tenta forçar portas, a gente tenta na força do braço conquistar coisas. Mas, irmão, recebe isso aqui em nome de Jesus. Você não vai se cansar tentando receber aquilo que pela fé você já recebeu. Você não vai caminhar por esforço, você vai caminhar por herança. Você pode declarar esse nome de Jesus. Diga, eu não vou caminhar por esforço, eu vou caminhar por herança. Diga, o meu bom pastor supre todas as minhas necessidades. Ele vai me dar a ideia, Ele vai me dar o projeto, Ele vai me dar o recurso, Ele vai me colocar nas mesas certas, na hora certa. Ele vai me dar as palavras de sabedoria. Quando eu falar, pessoas ouvirão algo com poder e autoridade
autoridade, não porque fui eu quem falei, mas é porque o Senhor quem falou por mim. Ele vai inspirar você, Ele vai guiar você, Ele vai direcionar você, Ele vai dirigir você. E os seus inimigos serão confundidos, virão contra você por um caminho, mas por 7 caminhos eles fugirão. Serão desbaratinados os inimigos de Deus que tentam frustrar as palavras que Deus liberou sobre as famílias de Deus. Você e a sua casa estão firmados numa rocha que é inabalável. Para tocar você, vai ter que tocar quem guarda você. Para ferir você, vai ter que ferir quem guarda você. Porque há sobre as ovelhas de Deus um bom pastor. E ele é ciumento, e ele não abre mão das ovelhas, e ele chama elas pelo nome, e ele conhece cada uma delas, e ele cuida, e ele guarda, e ele não negocia elas. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus é um bom pastor. E se formos boas ovelhas, viveremos a plenitude de cada projeto e sonho que o bom pastor estabeleceu para nós. Deixa Deus ser Deus, igreja. E o que eu falo para vocês é o que Deus tem falado para mim. Tem momentos que a gente tem que parar um pouco de tentar fazer do nosso jeito, e a gente tem que se lançar no rio de Deus. Lança o teu pão sobre as águas. A gente olha para a história de Moisés. A mãe de Moisés lança uma criança num cesto no rio. É uma criança, não pode andar, não pode prover, não pode falar. Mas essa criança é encontrada e ela é educada num palácio, e ela é estabelecida como um homem de governo, e aí no tempo certo se torna o libertador de um povo cativo. Cara, pega isso aqui. Tudo aquilo que você lança no rio de Deus, ainda imaturo e sem forma, volta no tempo certo para liberar o teu destino. Não vou falar de novo, alguém vai pegar isso daqui. Tem coisas que você vai abrir mão hoje. São projetos que parecem grandes para você, são pequenos segundo aquilo que Deus já sonhou para você. Você vai entregar algumas coisas, você vai abrir mão de algumas coisas, você vai entregar o controle, e no tempo certo, aquilo que você entregou ainda sem forma e pequeno, vai voltar com a estatura exata no tempo certo para liberar o teu destino. Recebe isso em nome de Jesus. Deixa eu profetizar sobre você. Levante suas mãos, feche teus olhos. Eu declaro sobre a igreja de Jesus a agenda de Deus, a agenda de Deus guiando os nossos passos. Você não vai bater cabeça, você não vai andar em ciclos, você não vai ficar andando como alguém que não tem direção, você não vai ficar fazendo o que Deus não te chamou para fazer, construindo o que Deus não te chamou para construir. Você vai gastar o seu tempo num projeto de Deus, e aquilo que demoraria anos para acontecer vai acontecer em meses, porque o tempo não é mais o seu tempo, é o tempo de Deus. É como Neemias reconstruindo em dias aquilo que uma geração não conseguiu reconstruir em décadas, porque quando você opera segundo a agenda de Deus, é Deus quem faz, é Deus quem abre, é Deus quem gera, é Deus quem provê. Você não vai tentar na tua força, você vai descansar na força de Deus, porque Ele é um bom pastor, Ele é um bom pastor. Ele te guarda, Ele te guia, Ele te leva mansamente em águas tranquilas. Se você está cansado, o bom pastor vai liberar sobre você renovo. Receba um bálsamo sobre a tua mente, sobre a tua cabeça. Se você está perdido, o bom pastor vai trazer você de volta para o caminho. Ele apacenta as ovelhas e Ele guia mansamente. Ele não vai te forçar a correr num ritmo que você não consegue correr. Ele vai aguardar você, liderar você, governar você, e você vai viver a bondade de Deus. Em meio a tempos áridos, a cenários de crise, há um pasto verdejante preparado pelo Senhor para aqueles que são parte do seu povo. O mundo pode estar em Cristo, nós estamos em crise, nós estamos em Cristo. O mundo pode estar perdido, nós fomos encontrados. O mundo pode estar em caos, nós estamos em paz, porque há sobre nós um governo de um bom pastor, e de nada nós teremos falta. Alguém, pelo amor de Deus, pode dar um prato de liberdade nessa noite? Salmos 23:3, próximo versículo. Aqui o salmista está estabelecendo mais um princípio. Alguém comigo, diga amém. O princípio é: Deus é a origem da minha força. Fala para quem está do seu lado: Deus é a origem da sua força. Agora levante suas mãos, declara com autoridade, diga: Deus é a origem da minha força. Pode diminuir a fumaça, por favor, irmãos. Salmos 23:3, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: o Senhor renova as minhas forças.
me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Recebe isso aqui em nome de Jesus. Quem caminha debaixo do governo de Deus não entra em porta errada, não anda perdido. Você se cansa, mas Ele te renova enquanto você caminha. Você se move e por mais que você esteja mais longe do que estava no início da jornada, você se vê mais forte do que estava no início dela. Por quê? Porque Deus dá vigor e força àqueles que caminham debaixo de obediência. Aqueles que confiam no Senhor. A palavra de Deus diz: alguns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Deus da nossa salvação. Nós confiamos em Deus, nós descansamos em Deus. Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que eu preciso, Ele sabe quais são meus desafios. Deus sabe o que é melhor para mim. Alguém crê nisso? Diga amém. De onde você tira forças quando está tudo desmoronando ao teu redor? De onde você tira força quando projetos não fluem da forma que você imaginou que fluiriam, quando portas não se abrem como você imaginou que se abririam? O salmista está dizendo: o Senhor renova as minhas forças. Recebe isso em nome de Jesus, levanta suas mãos. O Senhor renova as suas forças e Ele guiará você por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Continua com as suas mãos levantadas, deixa eu profetizar a palavra sobre você. Isaías 40, 29 diz assim: Ele dá forças ao cansado e dá vigor aos fracos. Porque até os jovens pedem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor... Não, eu vou falar isso de novo. Mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Vamos ler isso junto? Vamos lá, Isaías 40, versículo 29, volta lá, lindão. Vamos lá. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Versículo 21, vamos ler com autoridade, levante suas mãos. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Alguém pode te dizer glória a Deus? Aleluia, aleluia, aleluia. Alguém feliz com Jesus ainda? Diga amém. Agora tem o versículo 4, e esse versículo é poderoso. O versículo 4 carrega uma chave que vai mudar a história de alguém aqui. Eu não sei quem é você, mas eu quero que você receba isso em nome de Jesus. Salmos 23, 4 diz assim, você está comigo? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. Vamos ler isso junto? Salmos 23, 4 diz: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Sabe, em algumas versões, pega essa chave, irmão, isso vai mudar a história de alguém aqui. Em algumas versões, Salmos 23, 4 diz assim: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, pega isso aqui, irmão. Ainda que seja o vale da sombra da morte, continua sendo só uma sombra. Vou falar desse lado aqui, que tem mais crente desse lado aqui. Tem algum incendiário comigo aqui? Ainda que seja o vale da sombra da morte, ainda é só uma sombra. Levante suas mãos, declare comigo, diga: ainda é só uma sombra. Diga: os meus inimigos são só uma sombra. Diga: os que vêm contra mim são só uma sombra. Diga: os levantes, as retaliações, vamos, declare com autoridade, diga: são só uma sombra. Os desertos, as aflições, vamos, igreja de Jesus, diga: são só uma sombra. Diga: as tempestades, o dia mau, são só uma sombra. Agora você vai falar com autoridade, diga: mas ainda que eu ande pelo vale
da sombra da morte, mal nenhum eu temerei. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Alguém aqui, pelo amor de Deus, eu não sei você, mas eu já estaria de pé nessa noite. Deus está com você. Cheira, aleluia. Deus está com você, Ele é por você, Ele guarda você, Ele livra você. O Deus de livramento, o Deus de aliança, o Deus de promessa, o Deus de cuidado, o Deus que é fiel para cumprir aquilo que prometeu, Ele está com você. Alguém crê nisso, pelo amor de Deus, diga amém. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, é vale, tem aparência de morte, um cenário de morte, mas é só uma sombra. Profetiza sobre alguém perto de você, fala, é só uma sombra, irmão. Talvez alguém que você nem imagina, precisa de uma forma que você nem imagina. Fala para quem está do outro lado, é só uma sombra. É só uma sombra. É só uma sombra. Você crê nisso? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal não eu temerei. Salmos 18:2 diz assim: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva. Ele é a minha torre alta. Eu clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e estou salvo dos meus inimigos. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Deuteronômio 28:6 diz: vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho, mas por 7 caminhos eles fugirão. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia. Vamos lá, Gwen, se for para Jesus, você pode fazer melhor. Aleluia. Sabe, tem outra chave poderosa no versículo 4. O salmista, ele está estabelecendo que esse lugar é um vale de sombra e morte, é um vale de trevas. Mas a segurança dele está em um princípio: o Senhor está comigo. Pega isso aqui em nome de Jesus. No dia mal, Deus está com você. No dia bom, também. No dia do nascimento dos nossos filhos, Deus está conosco. No dia do luto, também. No dia em que portas se abrem, são escancaradas, favor e graça libera uma nova medida sobre você, o Senhor está com você. No dia difícil em que portas se fecham, também. No dia em que boas notícias chegam na nossa casa com velocidade, o Senhor está com você. No dia em que notícias ruins batem a porta, também. Eu preciso ter a consciência de que Deus está comigo em todo o tempo, porque eu não sou mais uma pousada de Deus, eu me tornei morada de Deus. Deus habita em você, a vida de Deus habita em você. Recebe isso em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos habita em você. Existe em você poder de ressurreição. Deus, ele não quer visitar você no dia mal. Deus, ele escolheu habitar em você em todo o tempo. Deus habita em você. Alguém crê nisso? Diga: eu creio. Diga que Deus habita em mim. Diga: eu declaro para o céu ouvir, para a terra ouvir e para todo o inferno ouvir. Diga que eu abro o meu coração. Vamos, igreja, declare com autoridade que eu abro o meu coração para Jesus entrar e nunca mais sair. Se você crê nisso, você pode celebrar Jesus no seu lugar. Essa é a chave. Eu ando no vale de sombras e morte, mas eu não tenho medo algum. Por quê? Porque tu, Senhor, estás comigo. Com seu auxílio eu posso enfrentar uma tropa. Com Deus eu posso romper muralhas, eu posso viver o impossível como se fosse inevitável. Por quê? Porque Deus está comigo. A presença de Deus nos basta. A graça de Deus é o que nos trouxe até onde nós estamos. O favor de Deus é o que faz o impossível se tornar inevitável. É Deus quem faz, é Deus quem abre, é Deus quem guarda, é Deus quem livra. Alguém crê nisso aqui? Diga amém. Agora no versículo 5, Salmos 23:5, tem mais uma chave poderosa. E para aqueles que estão inquietos, a gente está a pouquíssimos versículos de terminar. Eu sei, vocês são maravilhosos. Eu vou falar de novo, vamos ver se alguém pega isso aqui. Eu preciso terminar em 5 minutos a palavra de hoje.
Mas eu creio que aquilo que foi liberado sobre cada um aqui vai mudar uma estação. Alguém crê que a gente está sendo batizado por Deus com fogo aqui nessa noite? Deus está aumentando a nossa fome. Quantos creem? Deus está mudando a nossa patente. Deus está mudando a estação. Eu sinto no meu espírito, Deus está fazendo uma coisa nova. Alguém crê nisso? Diga amém. Já são 24 nações conectadas, mais de 13 mil famílias online. Você pode celebrar Bolívia, Suíça, Espanha, acabou de conectar Equador, Uruguai, Chile. Aleluia. Salmos 23:5 diz assim: o Senhor prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Cara, isso aqui é muito forte. Pega isso aqui em nome de Jesus. O Senhor prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, e Ele me honra, ungindo a minha cabeça com óleo, e o meu cálice faz transbordar. Alguém está comigo aqui? Pega isso. Alguns processos a gente passa sozinho. Tempo de falta, escassez, vergonha, dano e humilhação, perseguição. Sabe, tem muitos testemunhos que eu já dei anos depois, porque eu não compartilhei na época para não parecer vitimismo ou pedindo ajuda. Mas eu sei o que é plantar igreja com a conta de luz da casa cortada. Eu sei o que é estar com a esposa grávida e ser despejado e morar de favor na casa de ovelhas. E, irmão, não tem muito tempo que a gente viveu isso. No nascimento do Benício, que vai fazer ainda 4 anos, a gente foi despejado e foi morar de favor na casa de ovelhas. Eu nunca falei, eu nunca compartilhei, eu nunca pedi ajuda, eu nunca me movi debaixo de vitimismo ou autocomiseração, porque eu aprendi algo nos desertos que Deus permite que a gente passe. Existem processos que você vai precisar passar sozinho. Pega isso aqui. Existem processos que você vai precisar passar sem que os outros saibam. Mas, por mais que alguns processos aconteçam sem que ninguém veja, a dupla honra de Deus sempre estabelece recompensa pública. Vou falar de novo, alguém vai pegar isso aqui em nome de Jesus. A dupla honra de Deus sempre estabelece uma recompensa pública. E por que Deus faz isso? Para que os que me feriram vejam o que Deus fez? Não é sobre revanche. Para que aqueles que me magoaram vejam o que Deus está operando? Não é sobre vingança. É porque quando alguém está em Deus e é marcado, todo mundo sabe quem marcou. Quando alguém que entregou sua vida para Deus é abençoado, todo mundo sabe quem abençoou. Quando alguém que abriu mão do controle e agora caminha debaixo de uma agenda de Deus, vive transbordo, todo mundo sabe quem transbordou. Irmão, quando Deus prepara uma mesa na presença dos adversários, é para que os inimigos de Deus vejam a bondade de Deus sobre aqueles que são dele. Todo principado e potestade, todo levante do inferno, inimigos que tentaram te parar, que tentaram destruir a tua casa, a tua família, suas promessas, inimigos que tentaram invadir a tua mente, trazer sobre você abatimento, angústia, depressão, pensamentos de morte. Se você permanecer fiel ao Senhor, cada um desses adversários verá uma mesa que o Senhor vai preparar para você na presença deles. Porque pega isso aqui, irmão, alguns processos a gente passa sozinho, mas toda a dupla honra de Deus estabelece uma recompensa pública. Recebe isso aqui em nome de Jesus. Eu profetizo que em todas as áreas que você foi ferido, o Senhor vai se revelar fiel e você vai viver a dupla honra de Deus. Você que foi ferido, talvez passou alguma humilhação financeira, passou a vergonha de querer dar para os seus filhos e não poder ter. Eu declaro em nome de Jesus, Deus vai prover de forma sobrenatural, e você vai prover sobre os filhos de pessoas que não podem prover. Você vai abençoar órfãos, você vai abençoar viúvas. Eu profetizo em nome de Jesus sobre famílias que enfrentaram momentos de crise. Deus pode usar você como um canal de vida para outras famílias. Eu quero profetizar sobre pastores que pensaram em desistir do ministério. Deus vai não só reativar o seu ministério, mas Ele vai transformar você em pastor de pastores. Você vai apacentar líderes, você vai edificar pessoas, você vai ativar ministérios. Eu declaro em nome de Jesus, Deus não vai só fechar a ferida, Ele vai transformar o que um
dia te feriu, num canal de cura, toda ferida fechada se torna um ministério aberto em Deus. Deus vai ministrar sobre aqueles que são dele e que não desistirem no meio dos processos. A dupla honra de Deus. Ele prepara uma mesa para você na presença dos seus inimigos, e Ele vai honrar você, ungindo a tua cabeça com óleo, e o seu cálice vai transbordar. Alguém crê nisso aqui, pelo amor de Deus, diga amém. Você pode dar um brado de liberdade no teu lugar. Se for para Jesus, será que alguém pode fazer barulho? Aleluia, aleluia. Pega isso aqui, irmão. O Senhor prepara uma mesa. Por que Deus não prepara uma mesa em segredo? Porque Ele faz questão que o inferno veja a bondade dEle para a sua igreja. Pega isso aqui. Você está recebendo algo de Deus? Muita gente não consegue se mover em ousadia, porque acredita que a coragem opera quando o medo vai. Quando o medo for, a coragem de Deus vai operar. Quando a crise cessar, o novo de Deus vai se manifestar. Deus não precisa que os inimigos dele saiam para que ele faça o que ele faz. Deus não precisa que os inimigos dele recuem para que ele seja quem ele é. Deus faz mesmo no meio de um cenário de morte ou de sombra de morte. Deus faz mesmo quando os seus inimigos estão ao seu redor. A palavra de Deus diz: eles vêm contra nós por um caminho, mas por 7 caminhos eles fugirão. Porque existe um Deus que guarda a sua igreja, existe um Deus que zela pela sua igreja, existe um Deus que protege. E se não fosse assim, em vão protegeria o sentinela. Existe um Deus que edifica a casa, a cidade. Se não fosse assim, em vão trabalham aqueles que tentam edificá-la. A gente só está participando daquilo que Deus está fazendo, mas na verdade quem faz é Ele, irmão. Ele quem gera em nós tanto querer quanto efetuar. E os nossos inimigos verão a dupla honra de Deus. Pastor, quem são os meus inimigos? Segundo Efésios 6, não são carne nem sangue. Não é o seu cunhado, não é a sua sogra, não é o seu ex-sócio, não é alguém que te feriu, não é o teu antigo pastor. Os nossos inimigos são principados e potestades. O inferno odeia as suas promessas. O inferno odeia a tua família. O inferno odeia a tua alegria. Mas isso é um problema do inferno. Porque existe um Deus que ama você, que ama a sua casa, que ama a sua vida, que estabeleceu suas promessas, e Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Levante suas mãos, recebe isso em nome de Jesus. Ele não é homem para que minta, Ele não é filho do homem para que se arrependa. Acaso Deus prometeria algo que não tem o intuito de cumprir? A palavra de Deus diz: todas as coisas podem passar, diz o Senhor, mas as minhas palavras não passarão. Você pode declarar com autoridade, diga: a despeito dos meus inimigos, diga: o que Deus diz a meu respeito, declare com autoridade, não vai acontecer. Diga: no céu já aconteceu. Você pode celebrar Jesus. Aleluia. Isaías 61:7 diz assim: no lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla. No lugar da humilhação, meu povo se regozijará na sua herança. Vamos declarar isso junto? Vamos ler junto? Em lugar da vergonha que sofreu, meu povo receberá porção dupla. Vamos, igreja. E em vez de humilhação, porção dupla em sua terra, e terá alegria eterna. Você pode celebrar Jesus no teu lugar. Aleluia. E agora eu vou finalizar. Eu quero que você guarde isso aqui. Você está comigo? Ele diga amém. Salmos 23:6. Irmão, a Bíblia diz que melhor é o final das coisas do que o início delas, Maurício. Melhor é o final das coisas do que o início delas. O salmista, ele em um momento está caminhando por um vale de sombras e morte, em outro momento ele está sentado com Deus numa mesa que o próprio Deus preparou para si. Pega isso aqui, irmão. Em um momento o salmista está andando por um vale de sombras e morte, em outro momento existe óleo derramado sobre a cabeça dele e o cálice dele transborda. Milagres não são para quem merece, milagres são para quem não desiste.
milagre não acontece porque alguém mereceu. O milagre acontece porque alguém não desistiu. Uau, eu sinto isso muito forte no meu espírito. Eu quero liberar sobre alguém aqui. Quantas pessoas que a gente conhece extraordinárias não viveram os milagres que precisavam? Por que não viveram? Porque o céu não se manifesta a partir de uma necessidade. Se fosse assim, você teria uma dor e a dor passaria imediatamente. Você teria uma falta e a falta seria suprida imediatamente. Céus não se movem por necessidade. Quantas pessoas mais apaixonadas por Jesus do que a gente, mais capacitadas na jornada de fé do que a gente, não viveram o milagre que talvez a gente está vivendo, você está vivendo. Por que isso acontece? Porque milagre não é para quem merece, milagre é para quem não desiste. A mulher do fluxo de sangue sangrou por anos, até que um dia ela ouviu falar que Jesus estava passando ali. Ela está no meio do povo. Se descobrissem ela ali, ela poderia ser apedrejada pela lei da época. Mas ela começou a dizer para si mesma: se eu apenas tocar na orla das vestes dele, eu serei sarada. Se eu apenas tocar na orla das vestes dele, eu serei sarada. Foi assim com aquele cego. Ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E a Bíblia diz que a multidão começa a tentar calar ele. Quanto mais tentam calar ele, mais alto ele grita: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Sabe, talvez alguém aqui esteja a alguns passos de um milagre. O que vai definir se você vai viver o milagre que precisa ou não é se você vai desistir ou não. O milagre da tua casa, o milagre do teu casamento, o milagre do teu chamado, o milagre sobre a vida dos teus filhos, o milagre sobre o teu ministério, o milagre financeiro sobre a tua casa ou sobre a tua empresa. E eu vim aqui declarar que, segundo a palavra de Deus, melhor é o final das coisas do que o início delas. É melhor como termina do que como começa. Às vezes a gente começa mal, a gente erra no início, a gente está cansado, a gente é jovem, a gente é imaturo, precipitado. Mas se você não desistir, o bom pastor vai te guiar mansamente em águas tranquilas, vai te levar em pastos verdejantes, vai te proteger no meio dos vales de sombra e morte. E aos que não desistirem, ele tem uma mesa preparada na presença dos inimigos. Talvez 2020 foi um ano desafiador para alguém aqui. Para mim foi. 2023 foi um ano extraordinário. 2024 já começou glorioso. Se eu tivesse desistido no meio do caminho, se eu tivesse aberto mão da minha fé no meio do despejo, se eu tivesse aberto mão do meu ministério no meio da crise ou das perseguições, eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje. Se você crer, mesmo enquanto os seus olhos não conseguem ver, certamente um dia os seus olhos verão. Tudo aquilo que era impossível, tudo aquilo que não tinha como acontecer, Deus vai cumprir na presença dos seus inimigos. Alguém recebe isso aqui em nome de Jesus? Ele prepara uma mesa de honra na presença dos nossos adversários. E você sabe o que a gente aprende com esse texto? Que a gente creu a vida inteira errado. Em algum momento disseram pra gente que os nossos inimigos são um problema. Pega isso aqui, irmão. Os inimigos nunca foram um problema da igreja. A igreja foi perseguida, a igreja em alguns momentos teve que se reunir em lugares escondidos, em lugares subterrâneos. Nero tacou fogo num bairro inteiro e colocou a culpa nos cristãos para que pudesse criar uma resistência, um ódio social. Imperadores perseguiram a igreja, homens de governo perseguiram a igreja, ditadores perseguiram a igreja. Mas a cada geração que passa, a igreja de Jesus está mais gloriosa, mais poderosa, mais atuante. Porque os gigantes nunca foram um problema. E nesse salmo o salmista estabelece algo poderoso. Os gigantes são a plateia. Guarda isso e recebe isso em nome de Jesus. Os inimigos não são o seu problema, os inimigos são a sua plateia. Se você não desistir, o Senhor vai preparar uma mesa para você na presença de cada um deles. Depressão, ansiedade, pânico, medo, escassez, falta, tudo aquilo que tentou te parar vai precisar ver a dupla honra de Deus reestabelecendo sobre você. Deixa eu profetizar sobre você: paz que excede todo entendimento, bálsamo sobre os seus pensamentos, governo de Deus sobre a tua agenda, equilíbrio. A palavra de Deus diz que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Você vai caminhar e não vai se cansar, você vai voar alto como águias, você não vai desistir, você e a sua casa não vão perecer. Você verá o cumprimento de cada promessa que o Senhor te fez, em nome de Jesus. Alguém recebe isso? Diga amém. Louvor pode subir. Salmos 23:6, eu finalizo aqui, diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias
da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe. E assim chegamos ao final de mais um Momento do Pai. Se esta mensagem tocou o seu coração, não aguarde só para você. Compartilhe este vídeo com seus amigos, sua família e em seus grupos, para que mais pessoas possam ser alcançadas por esta palavra de fé. Além disso, quero que saiba que este é um espaço seguro para nos conectarmos em oração. Se você ou sua família estão precisando de uma prece, escreva seu pedido aqui nos comentários. Estaremos lendo e orando por cada um de vocês. A sua causa é a nossa causa. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja com você e sua família hoje e sempre.